Bom, pessoal, hoje iniciaremos um novo assunto dentro da disciplina que refere-se ao processamento mínimo de frutas e hortaliças. Então, frutas minimamente processadas são produtos derivados de operações mínimas de processamento, ou seja, elas são processadas, ela passa, por algum tipo de processo, mas esse processo tem que ser relativamente mínimo, poucos processos, tá? Desenvolvidos em condições pré-estabelecidas de higiene e sanitização, com o fim de manter as características da fruta seca. Então, aqui no caso, já vou pegar como exemplo para vocês visualizarem o que seria, né? Por exemplo, se você chegar no mercado e encontrar uma melancia já partida, né? E vamos supor que pegou ali, cortou a polpa da melancia e dispôs numa bandejinha para comercialização. Então eu já estou enxergando aí que houve, né, um processamento, porque teve higienização, né, sanitização da casca, né? Isso é bastante manual. Cortou a melancia e ali foi extraindo a polpa em cortes, né? Vamos supor que ela está disposta em pedaços para ser comercializada. E dessa forma, né, mantém as características da fruta fresca, que é essa fala. Então, aqui fala desenvolvidos em condições pré-estabelecidas de higiene e sanitização. Então, o processamento mínimo envolve uma manipulação, né, envolve uma manipulação para que tenha esse produto, que é o tal do processamento mínimo, ou minimamente processados. E aí eu vejo que o ambiente, o utensílio, a superfície de contato com esse alimento, o tipo de embalagem e principalmente o manipulador tem que estar em condições pré-estabelecidas de higiene e sanitização, porque não há, no caso, um tratamento térmico. Então a gente tem que ter um olhar bastante cuidadoso com relação à produção desse tipo de produto. Então, atualmente não existe legislação sobre a produção de frutas minimamente processadas. Então, até o momento, né, até corri, fiz uma busca aqui agora para ver se saiu algo, ainda não há uma legislação. Mas não quer dizer que, né, pode ser produzido de maneira, vamos falar assim, né, de maneira errada. Então, nós temos conhecimento sobre práticas, né, de higiene, de boas práticas de fabricação pela indústria, pela produção de alimentos, e aí aqui a gente, mesmo não tendo a legislação, mas a gente tem diretrizes para produzir alimentos seguros. Então não tem a legislação, mas também não quer dizer que está desamparado totalmente com relação à manipulação e produção de alimentos. Nota-se, né, que muitas pesquisas estão sendo realizadas com o intuito de melhorar a definição dos parâmetros de qualidade e de segurança microbiológica desses produtos. A Universidade Federal de Lavras é uma que eu acompanho, que vem já há alguns anos buscando esses produtos no mercado, fazendo avaliações dos parâmetros microbiológicos e com base, né, nessas pesquisas que vem fomentando para que seja criado as legislações, os parâmetros, os padrões de qualidade. Eu citei a UFLA, mas várias outras universidades também têm feito esse trabalho, né, de pesquisar esses alimentos que estão sendo comercializados, a fim de conhecer, né, como é que está seu nível de contaminação, de segurança alimentar, e aí estabelecer diretrizes para a criação de legislações. Bom, então trata-se, né, de um produto de origem vegetal. Então vamos começar lá com a sua colheita, né? As frutas frescas utilizadas no processamento devem apresentar as seguintes características. Por exemplo, se for um melão, tem que ter um teor de sólidos solúveis, a firmeza do fruto, a cor e o aspecto da casca. Então eu peguei aqui um exemplo, né, de uma fruta que pode ser oferecida como minimamente processada. Porque melão, eu usei anteriormente o exemplo melancia, a mexerica, por exemplo, são vários os produtos, né? Então, por exemplo, né, o melão, ele tem aquela dificuldade de você comercializar, de você comprar, de adquirir pelo peso, pelo volume, pela dificuldade de transportar. E, de repente,
Em grandes centros ele é ofertado fracionado, já cortado, né, disponibilizado em bandejas. E para que esse produto, né, o melão minimamente processado, ele tem que ter uma seleção, que a gente já viu isso em outros momentos, né? É uma seletividade da matéria-prima para ter um produto com boas características. E um dos parâmetros de qualidade avaliada é o teor de sólidos solúveis, que é o BRICS, o graus BRICS, né? Quanto mais elevado, né, sugere-se que é maior a doçura desse produto, por exemplo. Então, o teor de sólidos solúveis, ou BRICS, é de interesse. A firmeza do produto, né, se ele está com características de firmeza aceitáveis, favoráveis, né, para ser um fruto de boa qualidade comestível, análise da cor, né, uma seleção através da cor, e o aspecto da casca. Então, utilizando os parâmetros de cor, sólidos solúveis, o melão do tipo amarelo pode ser colhido verdoso, amarelo pálido ou amarelo ouro, com 10 a 12 graus BRICS. Então, aqui nós temos algumas referências, né, de como ele deve ser colhido, para que você tenha uma fruta saborosa, né, uma fruta com aspecto sensorial que seja atrativo. Então, para vocês terem uma ideia, né, o que seria o quantitativo do BRICS ideal para a colheita do melão é de em torno de 10 a 12 graus BRICS. Ou seja, se você colher com um BRICS mais baixo, a doçura dele vai ser menor. Então, por isso que é importante fazer a medição do BRICS do melão destinado para elaboração de minimamente processado. Então vamos pegar outros exemplos de outras frutas. O mamão, né? O mamão deve ser colhido no estágio de maturação, ou seja, aquele desenvolvimento completo, né, satisfatório, que ele já desenvolveu o seu tamanho, né, a polpa. E ele é indicado pela coloração amarela em torno de 50 a 75% da casca. Isso é um indicativo, através de uma inspeção visual, de que esse melão atingindo 50 a 75% de amarelo na casca, ele está apto para ser minimamente processado. As mangas, outro exemplo, né, devem ser colhidas no ponto de maturação, denominado de vez, né, isso aqui a nível de campo é muito comum essa fala, né, de vez que está ali para amadurecer, né. A casca deve ser lisa, brilhante e apresentar coloração verde amarelada. Então, essa característica aqui da cor verde. E o amarelo tem que fazer parte também para você definir a manga somente com a coloração verde não é satisfatório para produzir um minimamente processado. No caso da goiaba, as goiabas devem ser colhidas no estágio de maturação conhecido também como de vez, com coloração verde mate, considerado o ponto ideal para comercialização e consumo. Então, pode mudar aqui, no caso, as frutas, mas os parâmetros são muito parecidos, né? Aquela avaliação, aquele julgamento, né, com base no aspecto visual, com relação aos padrões sensoriais dessa matéria-prima. Bom, o transporte a gente considera também, né? Porque para a manutenção das qualidades físicas, químicas e biológicas, o transporte das frutas para a área de processamento deve ser feito logo após a colheita ou nas horas mais frescas do dia. Então, isso aqui também influencia lá na qualidade do minimamente processado. Porque, principalmente, algumas frutas que eu citei como anteriormente, que são climatérias, né, climatéricas, no caso da goiaba, então, ali naquele período de colheita, durante o dia, né, no meio do dia, ela tem uma taxa de respiratório muito elevada e isso, consequentemente, ela vai ter um amadurecimento de forma precoce, né, devido a essa questão da temperatura. E aí ela vai para a senescência mais rapidamente. E vamos supor que até que chegue na fábrica, ela vai ser estocada, vai ser processada. Então essa questão do horário, né, e da colheita associada a um horário para que seja, de repente, ser feito no período noturno, né, questão de temperatura. Isso acaba agregando mais qualidade na matéria-prima e, consequentemente, vai acarretar lá na qualidade do produto final. Por exemplo, o transporte do abacaxi para o local do processamento não deve superar 24 horas após a colheita. Então, isso aqui é a título de curiosidade para você fazer uma administração, dimensionamento e de tempo da matéria-prima até chegar lá na área de processamento.
Ao chegar na área de recepção, né, chegou lá na fábrica, né, na área de processar, as frutas devem ser selecionadas de modo que formem lotes uniformes quanto ao grau de maturação, de sanidade de tamanho, para facilitar, para facilitar o descarte das frutas ou de pedaços delas que apresentarem danos mecânicos, podridões e ou defeitos que afetarão a qualidade do produto final. Isso aqui a gente está bastante habituado em falar em questão de seleção no momento da recepção. Então a matéria-prima chega, vai passar por uma inspeção, né, questão aí de tamanho, questão de sanidade, né, de saúde, né, para ver se não está com algum ataque de fungo ou se está com alguma doença aparente ali na superfície ou na casca. Então tudo isso tem que fazer um processo seletivo para assegurar a qualidade do produto final. Então, durante o período entre a recepção e o processamento, as frutas devem ser mantidas em local frio e bem ventilado. Então, essa questão da temperatura, temos conhecimento, né, que o local deve ser refrigerado, é uma estratégia, porque a refrigeração ela vai retardar, ela vai dificultar o processo de respiração. Se você permite que tenha elevadas taxas de respiração, o amadurecimento vai acontecer de forma precoce, mas de forma mais rápida, né? Isso pode ser um problema. E a questão de ventilação, né? Por questões do acúmulo de etileno também, a gente tem que considerar que o etileno, ou o hormônio, né? Que a gente chama de hormônio do amadurecimento, é um gás natural da própria fruta, que quando ele começa a acumular no ambiente, ele vai estimular, né? Ele vai fazer com que o processo de respiração seja acelerado, né? Ele vai influenciar aí na questão da aceleração da taxa respiratória. E sabemos que quanto mais rápida a taxa respiratória, mais rápido acontece o amadurecimento e a senescência, que é o envelhecimento aí da matéria-prima. Bom, a lavagem. As frutas devem ser lavadas com água corrente e detergente neutro para retirar as sujeiras da superfície e reduzir a carga microbiana inicial. Então, questões óbvias, né? Já falei que é um minimamente processado, não há altas temperaturas utilizadas, né, como forma de pasteurização ou de branqueamento. Então, essa questão da lavagem, ela deve ser feita, né, para retirar as sujeiras da superfície, né, aquelas poeiras, sujidades, matéria orgânica e principalmente já promover uma redução da carga microbiana inicial. Claro que depois a gente vem com outro tratamento para fazer uma diminuição mais significativa nessa carga microbiana, mas aqui já a lavagem já promove essa redução significativa. O tempo mínimo para essa operação deve ser de 10 minutos, devendo-se enxaguá-las em seguida com água corrente. A combinação de água com ação mecânica, que é aquela parte de escovação, né, promove a redução dos micro-organismos. Então, essa questão aqui, água, né, e escovação, já está promovendo uma redução do aspecto microbiológico ali na superfície dessas frutas. Esse procedimento é recomendado principalmente para o melão, cuja superfície rendilhada favorece a adesão de micro-organismos. Claro que isso aqui é aplicável para todas as frutas. Estou usando o exemplo melão, né? O bom do melão é que tem uma casca resistente, né? Que permite você aplicar mais força ali para fazer esse processo de lavagem. Mas o tipo da casca do melão, no caso, por não ser lisa, né? Ela é toda rendilhada, né? Ela tem toda corrugada e isso favorece a adesão de micro-organismos. Então, justifica-se que seja feita uma lavagem bastante efetiva nesse caso. Geralmente, a água corrente reduz a carga microbiana da superfície das frutas, né? Então, só de passar uma água corrente de qualidade na superfície já promove uma certa redução. Entretanto, é preciso certificar-se de que a qualidade microbiológica da água utilizada é adequada, pois, do contrário, a própria água será fonte de contaminação. Isso aqui é um fato, né, que merece atenção, porque essa água utilizada, né, tem que ter um efetivo controle de qualidade dessa água. Essa água, ela, obviamente, ela foi tratada e ela foi clorada, mas isso tem que ser feito uma aferição, a gente chama isso de controle de qualidade, né? Vamos aferir lá
a quantidade de cloro residual, de cloro ativo na água antes, né? Sempre com uma certa frequência. Vamos fazer uma análise microbiológica para fazer uma ferição dessa água, porque às vezes a gente pode estar lavando, se a água estiver contaminada, a gente está contaminando a matéria-prima também. Então vem o processo de sanitização, né? A próxima etapa. Então, nessa etapa, utilize-se sanitizantes do tipo compostos clorados, ácido peracético, peróxido de hidrogênio e tem outros, né? Quaternário de amônio seria um deles também. Mas os mais usuais, os mais comuns de serem utilizados são os compostos clorados, né? Ele é extremamente eficaz, ele tem um custo acessível, né? Então, somado a esses benefícios, né? E ele tem uma ampla atividade sobre os micro-organismos, né? Seja fungo, leveduras ou bactérias. Os compostos clorados têm um bom desempenho. Nós temos aqui, por exemplo, o ácido peracético. Esse aqui é excelente, né? Eu diria que seria, de repente, está entre os melhores, né? Agentes químicos, sanitizantes. Ele já tem um custo um pouco mais elevado, ele já tem um certo risco para a saúde, para fazer o manuseio. Evidentemente que todos têm que ter, né? Mas compostos clorados, mas o ácido peracético ele já pode ter um nível um pouco mais elevado aí de atenção e cuidado no manuseio desse tipo de componente químico, mas ele é excelente também como um agente sanitizante. Entretanto, os compostos clorados, como a água sanitária e cloraminas orgânicas, são muito eficientes, de fácil aquisição no mercado e de menor custo, né? E coloquei água sanitária mais para chamar a atenção que são os compostos clorados, tá? A gente encontra, por exemplo, né, um composto clorado a nível de mercado é a tal da água sanitária. Então, após a lavagem, eu venho falar da sanitização, não, os melões devem ser imersos, por exemplo, os melões, né, por 10 minutos em água clorada, contendo aproximadamente 200 mg por litro de cloro residual livre por litro de água. Então, essa questão aqui, né, o que é importante? A gente respeitar o tempo. Então, a gente, depois que lavou, né, o melão, ele vai ser imerso em uma solução sanitizante, por exemplo, com hipoclorito, que foi esse caso aqui, e eu tenho que respeitar o tempo. Eu não posso achar que 1 minuto, ou 3 ou 4 minutos tem a mesma eficácia contra os micro-organismos no caso dos 10 minutos. Porque tem a necessidade desse tempo para atuação, para fazer a redução significativa da carga microbiana ali na superfície da fruta, né? No caso aqui a gente está usando o melão como exemplo. Então esse tempo aqui é uma parte do processo que deverá ser controlada e respeitada. E a concentração, obviamente, né? Então aqui o recomendado, no caso, né, para a superfície aí de frutas, né, para fazer a redução da carga microbiana lá na casca, é usual 200 mg de hipoclorito, né, em cada litro de água. E aí você tem lá a sua solução. Isso aqui é só para ter uma noção de qual é a concentração indicada para, nesse caso de sanitização das frutas. A solução clorada deve estar em constante agitação. Isso aqui é uma recomendação dela estar ali sendo agitada frequentemente, então é um agitador mecânico. Recomenda-se que seja preparada com água a temperatura entre 10 a 15 graus, né? Questão aí de volatilidade também, se for hipoclorito, né, de sódio. A gente trabalha com temperaturas mais baixas, com essa questão de prevenir a sua volatilização. E a solução deve ser utilizada imediatamente, pois o cloro é volátil, ou seja, evapora-se rapidamente. Então aqui essa temperatura aqui já está segurando ele, né, evitando um pouco dele, mas na hora que você entra com a matéria-prima, e aí tem uma elevação de temperatura. Então é importante considerar isso, porque quanto mais alta a temperatura dessa solução, o hipoclorito ele vai volatilizando aí com o passar do tempo. E aí você perde aquela concentração de 200 mg que eu citei anteriormente. Então você já vai perdendo um pouco a questão da precisão da sua solução clorada. O pH da solução deve ficar entre 6 e 6,5, o que garante a liberação de 70 a 80% da forma ativa dos compostos. Ou seja, né, o pH da água
utilizada, né, para fazer essa solução, essa solução sanitizante, é importante que você faça uma aferição do pH dessa água, né? Então, o pH de 6 e 6,5 é o que vai garantir a liberação de 70% a 80% na formativa dos compostos. Então, você adicionou lá o hipoclorito de sódio, mas ele tem que ter o quê? Uma dissociação, uma liberação lá do princípio ativo. Então, o que vai interferir nisso? O pH da sua solução. Então, fez o preparo da solução, adicionou o hipoclorito, é bom que você faça a aferição do pH, tá? Isso é muito importante, para que você assegure de que essa solução sua vai ter a liberação dos compostos ativos. Então, se você colocar entre 6 e 6,5, vai ter 70% a 90% da formativa dos compostos. Aí sim a sua solução sanitizante vai ter uma grande efetividade na redução dos micro-organismos lá na superfície das frutas. É importante que as frutas sejam bem limpas antes de serem sanitizadas para aumentar a eficiência do cloro. Então já antecede essa etapa, né, o processo que eu já comentei com vocês, que é de lavagem. Eu não posso pular a lavagem, porque é o seguinte, o cloro, por exemplo, né, que é o mais utilizado, ele é instável na presença de matéria orgânica. Então, se a superfície das frutas entrar um grande volume de frutas nesse tanque contendo essa solução sanitizante, e a superfície tiver sujidades, matéria orgânica, essa matéria orgânica ela pode reagir com o composto ativo ali do cloro. E aí ele vai perder o que? A sua efetividade. Ele não vai ter a atividade que você espera. Então, por isso que está sendo enfatizado, né, essa questão das frutas, tá, elas entrarem na solução sanitizante bem limpas, para que não tenha matéria orgânica presente para reagir com cloro, porque se tiver esse complexo, né, do cloro com a matéria orgânica, ele vai perder a sua forma ativa, ele não vai ter atividade mais contra os micro-organismos. A solução deve ser trocada com frequência ou sempre que se observar a perda de sua limpidez. Isso aqui é um ponto crítico de controle. Isso aqui é uma questão de que você vai passar ali um volume grande de frutas, esperou os 10 minutos, o que você vai fazer? Você vai retirar essas frutas e aí você vai aferir visualmente mesmo ali se a solução, se ela mudou, se ela ficou turva, né? Essa solução, se ela ficou com um aspecto, né? Com a tonalidade ali que está demonstrando que está tendo matéria orgânica, tá? Você tem que trocar, né? E você vai preparar outra solução para que venha outra batelada de frutas para serem colocadas ali para fazer o processo de sanitização. Então isso é importante. E de tempo em tempo, tem que fazer a troca, né? Não só com essa base aí, eu vou olhar ali sempre a água, vou ver se ela está clarinha ou não. Mesmo se ela estiver clarinha, mas se você já passou um grande volume de frutas, o recomendado é que você descarte essa solução e faça uma nova para que ali não seja um ponto de recontaminação, tá? Então, vocês vão notar que a indústria de alimentos tem muito essa questão, né? Às vezes uma etapa que você visa, né, uma redução microbiana e se ela não for muito bem conduzida, em vez de ser uma etapa que visa a redução microbiana, pode ser uma etapa que vai fazer a recontaminação. Então a gente tem que ter esse olhar, né, uma visão mais técnica sobre as etapas para que a gente evite esses problemas. Bom, vamos considerar lá, no caso, né, das frutas que têm que ser descascadas, né? Então, tem o descasque e corte. A forma adequada de descasque e de corte das frutas é condição para minimizar a transferência de micro-organismos da superfície para o interior da fruta. Então, como eu falei inicialmente, né, há muita manipulação, né? Então, é muito contato ali com as mãos. Então, já estou aqui visualizando, né, a forma adequada de descasque e de corte das frutas é a condição para minimizar a transferência de micro-organismos da superfície para o interior da fruta. O descasque e o corte das frutas são feitos geralmente pelos métodos manual ou mecânico. Então, nós temos aí métodos mecânicos, tá? Que promovem a remoção das cascas de algumas frutas. Já a indústria pode adotar um mecanismo, né, um maquinário ou mão de obra mesmo, né, pessoas ali fazendo manualmente o descascamento das frutas.
A necessidade do uso de método mecânico, geralmente utilizado em escala industrial, precisa ser avaliado considerando a intensidade de danos que pode causar às frutas, pois serve de porta de entrada para micro-organismos deterioradores que comprometerão a qualidade do produto e para patógenos que é um problema de saúde pública. Bom, mas eu enxergo esse problema aqui também, né, como descrito no livro, eu enxergo ele também da forma manual, porque está promovendo também a retirada da casca, ela está ficando desprotegida. Mas o propósito do minimamente processado é exatamente esse. É, vamos imaginar, né, por que existe o minimamente processado, né? Imagina você está num grande centro, está ali no horário de almoço, né? E aí você tem a vontade de consumir uma mexerica. Então, o que pode ser ali um grande limitador ou um grande dificultador para que você consuma mexerica? O aroma do sumo, né? Então, a pessoa vai ter a vontade, mas ela não vai consumir a fruta porque tem algo ali que está inibindo o seu consumo, que é descascar a mexerica e ficar com aquele aroma do sumo impregnado nas mãos, nos braços, na roupa, né? Então, por isso que justifica-se, né, fazer o que? A retirada da casca, a indústria vai fazer, vai higienizar a casca da mexerica, vai limpar, vai deixar lá na solução sanitizante, depois vai fazer a remoção da casca, muito provavelmente que manualmente. Então, retirou a casca, a fruta está exposta à contaminação. Então, tem que ter o quê? Muita, muita consciência e uma conduta muito profissional alinhada às boas práticas de fabricação. Porque você está lidando com a parte comestível ali da mexerica, sem casca e sem tratamento térmico, né? Porque é minimamente processado. Então essa questão tem que estar muito alinhado, né, com bons princípios, né, das boas práticas de fabricação, para que não seja um ponto de recontaminação aí nessa questão aí que eu citei como exemplo. Então, ainda sobre o descasque e corte, né, para obtenção de melhores resultados, os cortes devem ser feitos em ambiente climatizado, utilizando-se facas com lâminas afiadas de aço inoxidável previamente sanitizadas. Isso aqui é a coisa mais básica que tem nas boas práticas de fabricação, né? Então, o que eu chamo a atenção é que o ambiente onde essas frutas serão descascadas, elas serão cortadas, esse ambiente tem que ser climatizado, tem que ser o quê? Uma temperatura baixa. Por quê? Ele sendo manipulado, ele sendo removido da casca, num ambiente, né? Claro que ele está limpo, mas com a possibilidade de contaminação, porque a gente não fala que é zero a chance de contaminação, com a possibilidade de contaminação associado com uma temperatura elevada, isso vai o quê? Vai comprometer a qualidade no que tange aos parâmetros microbiológicos. Então, se a gente trabalhar num ambiente extremamente limpo, higienizado, superfície de inox, facas de aço inoxidável, sanitizada, a mão das pessoas também sanitizada, a superfície sanitizada, a fruta e o ambiente com temperatura baixa, isso aqui é um conjunto de medidas que visam aí preservar a qualidade microbiológica do produto, né? Então ali, além do descasque, vamos supor, o melão, ele vai ser cortado. Então pensa na melancia, ela pode ser descascada, ela vai de repente ser cortada. Pensa no abacaxi, ele vai ser descascado e vai ser cortado. Então as frutas, nesse momento de descascamento e corte, elas deverão estar submetidas num ambiente que respeite as boas práticas de fabricação.